Uma grande pesquisa de opinião com mais de 10 mil entrevistados em todos os cantos do país acaba de ser divulgada pelo ICL. Hoje, a gente vai ver que desigualdade social e privilégios a determinados grupos unem a opinião pública. As emendas parlamentares e os supersalários do Estado são os motivos de maior indignação. A corrupção com o dinheiro das emendas é motivo de revolta para quase metade dos brasileiros. Os entrevistados disseram que as emendas matam indiretamente, porque o dinheiro não chega para a saúde, para o combate à fome e para a educação. Os supersalários do judiciário vêm em segundo lugar. Juízes que ganham acima do teto constitucional causam indignação para 21% dos entrevistados. O contraste entre os rendimentos dessa parte do funcionalismo e a realidade da população que ganha salário mínimo é chamado de escândalo pelos brasileiros. As pessoas identificadas como direita, centro-direita e centro foram as que se mostraram mais indignadas diante dos supersalários. Já as emendas parlamentares são consideradas obscenas para as pessoas de centro-esquerda e de esquerda. Esses dois temas somados concentram a indignação de 62% dos entrevistados. A pesquisa também tratou de injustiças na religião, causa LGBTQIAP+, e racismo. Para 10% dos entrevistados, saber que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAP+, no mundo denota um fracasso institucional do Estado. Terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nessa semana a gente está analisando os dados da pesquisa que o ICL realizou sobre como pensam os brasileiros, hoje focando na temática da justiça social. E o meu convidado é o escritor, antropólogo, também cientista político, Luiz Eduardo Soares. Professor, é um prazer te receber, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela, prazer é todo meu. Professor, aliás, adorei acompanhar as suas análises durante o lançamento da pesquisa. Tem alguns insights que a gente vai trazer aqui mais uma vez, começando por uma pergunta que é a seguinte: lê qual dessas frases te gera mais indignação? E a que gera mais indignação, mais do que qualquer outra, até para surpresa de algumas pessoas, é a seguinte frase: emendas parlamentares ultrapassarem 40 bilhões de reais ao ano com casos comprovados de corrupção. 41% dos entrevistados marcaram essa alternativa. Na análise qualitativa, daí olhando os cidadãos descrevendo essa questão das emendas, eles dizem que é um desprezo total pelos recursos públicos que deveriam estar na saúde ou em outras áreas, como a educação também, por exemplo. Então, eu quero a sua avaliação nessa primeira questão, professor, e já te perguntando se esse sentimento é algo que pode estar ligado a uma descrença na política. E eu vi algumas análises suas que me deixaram mais otimista. Como, por exemplo, quando as pessoas dizem "eu não sei", né? O professor aqui, só para quem não assistiu, tem uma parcela ali falando sobre punitivismo, que não é nossa temática de hoje, mas o "não sei", quando eu vi, eu falei: "Gente, mas como pode as pessoas dizerem não sei?". E aí você diz: é o espaço que se abre para pensar em possibilidades. Então eu fiquei muito mais otimista depois de te ouvir falar, professor. Então acho que talvez eu esteja com um olhar mais pessimista. Vamos ver. Quero ouvir a sua análise sobre essa questão, sobre as emendas. Pois é, Gabriela, a gente pode pensar a velha história, né, do copo meio cheio, meio vazio. O não sei, às vezes, é para nós até inadmissível, porque são algumas questões que para nós parecem tão claras e o posicionamento deveria decorrer naturalmente da nossa sensibilidade ética, da nossa avaliação política, mas também o não sei é o espaço da hesitação e de uma hesitação que pode significar abertura, abertura para a interlocução, para o diálogo, para a disposição de ouvir argumentos, de eventualmente mudar de opinião, porque as pesquisas às vezes nos trazem
quadros que nós tendemos a reificar, a congelar, né, como se fossem um retrato definitivo de uma posição inalterável. Tem um ponto que me surpreendeu, que é a indignação em relação às emendas e aos supersalários, e aí eu vou até recapitular aqui o que diz exatamente essa frase, que vem na sequência, professor, como você bem disse, que é o seguinte: para 21% da população, apontando isso como um escândalo, é a de que os supersalários dos judiciários, que chegam a ultrapassar os R$ 300.000 por mês, mensais, né, então, para metade dos juízes do país. E isso contrasta, claro, com a realidade do Brasil, que a gente tem 68% dos brasileiros vivendo com até 2 salários mínimos. Então, quando se olha para a análise qualitativa, os cidadãos estão descrevendo o judiciário como uma casta intocável, olha só, que usa manobras para burlar o teto constitucional. Então, isso é colocado em questão ali, a credibilidade das instituições, quando os próprios guardiões da lei, de certa maneira, são percebidos pelos cidadãos que responderam à pesquisa como indivíduos que estão se colocando acima dela, né, para manter esses privilégios. E aí, a gente soma, então, emendas e os supersalários, 62% somando isso. E supera essas frases que têm impacto religioso, impacto moral, como, por exemplo, Deus não existe ou Jesus era gay. E aí eu me peguei pensando, professor, se isso indica alguma preocupação em relação à desigualdade no Brasil, independentemente da crença religiosa, nesse caso, se pode ser algum tipo de indicação, uma mudança do eixo, ou até um espaço, já que a gente está falando de um período eleitoral, de disputa, onde a gente pode enxergar a justiça social sendo uma prioridade maior, ou o uso do dinheiro público, quanto a essas questões que muitas vezes são ligadas à moralidade, a pânico moral, etc. E aí eu não estou aqui, claro, entrando nessa questão que é gravíssima, que é o da população LGBTQIAP+, que mais é assassinada no Brasil, né? Olhando aqui para o copo meio cheio. Não, eu acho que você tem razão. Há alguns indícios que são bem mais otimistas ou que sustentam uma postura mais otimista. Então, por exemplo, situações absurdas. Quais são as situações que você julga mais absurdas? E são quatro, três ou quatro aqui oferecidos. E a que recebe o maior número de adesões é: mulher negra recebe menos da metade do salário do homem branco realizando a mesma atividade. 42% se sentiram insultados, se sentiram indignados e consideraram essa uma situação absurda. E se nós somarmos ainda a outra opção dessa mesma pergunta, que diz 80% dos presos são negros, 14% também destacaram essa frase ou essa realidade como absurda e inaceitável. Se nós somarmos as duas, nós vamos verificar que 56% dos respondentes destacaram a importância do racismo estrutural e a necessidade de repelir o racismo estrutural. Por que eu estou dizendo estrutural? Porque nós estamos falando de algo muito mais fundamente inscrito na realidade brasileira, que se manifesta por meio dessas desigualdades, desigualdades salariais ou encarceramentos, etc., muito mais por práticas que estão institucionalizadas, portanto, e são profundas e estáveis, do que por preconceitos, estigmas e abordagens que podem ser mais superficiais, embora sintomas do mesmo problema, né? Então, nós estamos diante do racismo estrutural e da repulsa da maioria da população brasileira, 56%, que constitui, portanto, uma manifestação importante no sentido do copo cheio, não é? Da percepção crítica a respeito das desigualdades, crítica a respeito do racismo. Então, isso nos dá esperança também. Sobre esse ponto que o senhor ressalta, sobre 42% dos entrevistados se mostrarem indignados ao saber que uma mulher negra recebe menos da metade do que um homem branco pelo mesmo trabalho. Esse dado
ele une pessoas de diferentes idades, renda, religião, isso é muito interessante mesmo. Então, já que a gente está falando de justiça social e de racismo estrutural, junta as 2 coisas. E eu pensei quando eu li essa questão, porque mesmo na esquerda isso gera alguns embates, né, muito se colocou nos últimos anos, eu não concordo, mas enfim, o que chamam de identitarismo, sobre fragmentar disputas, enfim, isso dentro da esquerda. E de alguma maneira eu fiquei pensando no que disse o também cientista político, diretor da Ágora, que foi a consultoria de comunicação que fez essa pesquisa com 10.000 brasileiros, que é o Diego Villanueva. Ele disse que essa resposta, né, mostra que a população está sensível a grandes problemas do país e que o desafio é como falar. De novo, estamos em um período eleitoral, então como falar é muito importante, né, professor? E ele diz: a gente pode falar de racismo, a gente pode falar de feminismo, de ecologia, mas talvez não usando esses termos exatos, reconhecendo que as coisas estão mal, que precisam mudar, enfim. É interessante essa análise desse ponto de vista, ampliar para tentar conversar com nichos, vamos dizer assim, diversos e populações diversas sobre um assunto que é considerado sério por diversos grupos, né, de idades, religiões, rendas diferentes. Não, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com você, com sua crítica a esses que criticam os movimentos sociais como identitários. Eu acho isso um equívoco profundo. Em segundo lugar, eu acho que é evidente que a gente tem de descobrir e inventar outras linguagens, né, com mais sensibilidade, com muito respeito, com humildade, né, porque quando a gente parte para dar lições, as pessoas naturalmente vão reagir à nossa atitude superior, arrogante, e não necessariamente ao conteúdo do nosso argumento, não é? Não vai haver nem espaço para argumentação. Quem é que se abre para a escuta quando o outro se ergue como o Deus de Primeiro Testamento, disposto a condenar, a julgar, a humilhar o seu interlocutor, que deixa de ser interlocutor nesse caso, se torna, né, objeto da sua ira, da sua ironia. Então, a ideia de que o outro é manipulado, é um idiota, é um sujeito incapaz intelectualmente, partindo dessa suposição, nós não vamos muito longe. Porque é evidente que há manipulação, é claro que há fake news e tramas diversas para ocultar realidades e para impor certas compreensões perversas a respeito dessa realidade. Mas tudo isso se solidifica, se sustenta, quando isso dialoga com alguma base real de experiência, não é? Então, aqueles que propõem soluções violentas contra a violência, eles estão equivocados e muitas vezes manipulam, mas eles estão dialogando com medo real de experiências na sociedade brasileira, aqueles que vivenciam instabilidade, insegurança, etc. E quando também os preconceitos ou as visões a respeito de essas que exaltam a meritocracia e acabam idealizando o capitalismo, como se as desigualdades fossem fruto da falta de disposição ao trabalho, da falta de dedicação, de qualidade dos que se encontram numa posição inferior. Se nós partirmos já para um discurso educativo, professoral, superior, ou um discurso que parta da suposição de que os outros não são iguais a nós, são idiotas ou infantilizados, estão sendo alvo de manipulações, a gente não vai muito longe. Eu acho que, portanto, o que você disse é correto. Encontrar o que pode ser um terreno comum e de que maneira, a partir do terreno comum, a gente constrói algum entendimento, algum consenso, não a respeito de todos os valores e visões de mundo, isso é muita pretensão, mas pelo menos em relação a algumas questões essenciais e que serão chave nas disputas eleitorais desse ano, né?
a gente há de encontrar no outro alguma dose de humanidade. É claro que às vezes cada um fica protegido, né, na sua blindagem, no seu iglu ideológico, e não abre nenhum poro, e isso não é permeável a nenhuma palavra. Mas nosso papel é tentar. Com certeza, professor, com certeza. Assino embaixo disso que o senhor está falando. E olhando para esses temas que estão sendo apresentados aqui, eu olhei para essa pesquisa do ICL até pensando nesses principais anseios da população como campos que estão aí em aberto ou em disputa, se é que dá para falar assim, nessas eleições de 2026, servindo como um termômetro também para entender quais são as demandas das pessoas, as preocupações. Levando em conta essa questão dos supersalários, de justiça social, essas que a gente colocou aqui, eu fiquei pensando se dá para inferir que a questão do trabalho vai ser uma discussão, talvez uma das mais importantes. Claro, segurança pública com certeza também, talvez o principal. Ontem a gente até tratou especificamente desse recorte aqui no Em Detalhes, mas olhando aqui para essa conquista importante que foi para o governo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Agora, olhando adiante para a próxima pauta que vem com esse potencial de disputar corações e mentes das pessoas, seria a escala 6x1 a próxima principal bandeira? É esse o caminho? Eu acho que sim. Eu estou animado com essa pauta e também tarifa zero, né? Porque quando a gente fala de tarifa zero e de jornada 6x1, redução da jornada 6x1, a gente está dialogando com a vivência concreta das massas populares, né? Da grande parte da sociedade brasileira. Claro que 6x1 não é a experiência dominante, mas ela é muito importante. Ela envolve milhões de pessoas. Então, nós estamos além do debate ideológico, eu digo doutrinário, não é? Porque, no fundo, tudo isso envolve valores, concepções e, portanto, ideologia, mas eu digo, na comunicação com a sociedade, nós ultrapassamos fronteiras, barreiras, limites e passamos a sensibilizar cada uma, a partir de experiência concreta. Isso é desumano, isso não permite sua vida mais plena, vida com a sua família, com entretenimento, com arte, com a cultura, com descanso, com lazer, com ócio, né? Com o amor e com o afeto para além das corridas diárias. Nós podemos, portanto, estar falando com o ser humano de uma forma mais plena. Ou também acho que a tarifa zero, né, nas cidades tem um significado muito grande, impacta todo mundo. O problema do transporte tem de ser enfrentado, e a gente pensa muito em moradia e trabalho, mas muita gente passa parte significativa do dia na condução, né, no transporte, e em situações que são indignas, humilhantes e opressivas, absurdas. Então, de novo, estamos falando de experiência concreta, e aí não é possível disfarçar que essas não sejam questões. E aí nós acuamos à direita, o centrão incluído aí na direita, porque o centrão vai ter de apoiar mudanças desse tipo ou vai ser derrotado nas eleições, né? Então, são pautas que se impõem e pena não terem sido acionadas, mobilizadas, implementadas há mais tempo, mas que bom, antes tarde do que nunca. E outro tema também é a violência contra a mulher e a violência feminicida, e não apenas feminicida, porque aí nós estamos lidando com a maior parte da população, né? São as mulheres, e falando de experiências concretas. E, de novo, quem é que tem discurso a esse respeito? Quem é que se mobiliza? Quem é que tem trabalho investido, acumulado nessa área? São os campos que se definem como progressistas e democráticos. Então, e não há como a direita recusar a relevância, a pertinência, a legitimidade da problemática da violência contra a mulher. Então, são temas nossos.
Com certeza, professor. Esse tema acho que vai aparecer com muita força, principalmente dentro dessa temática da segurança pública. Para a gente fechar, tem um outro dado que me chamou a atenção, que eu acho que vale muito a pena te ouvir sobre isso, professor. Fiquei muito curiosa para ouvir sua opinião a respeito, de que é sobre o nosso sistema político. 37% dos brasileiros enxergam esse sistema como democrático, eu achei pouco, enquanto 28% enxergam como um esquema para manter o poder das elites, 26% consideram o sistema político atual totalmente falido. E aí me parece que há uma descrença, uma sensação de que nada muda para os mais pobres, principalmente quando você olha para a análise qualitativa também. Qual é o risco disso? Porque eu fico pensando que a gente teve muito recentemente o 8 de janeiro. Então, um caminho que essa indignação vire abandonar o caminho da reforma gradual, vamos dizer assim, ou o caminho da democracia e busca por uma ruptura. Porque a gente tem, por exemplo, 35% dos que acreditam que o Brasil precisa de uma revolução para mudar de verdade. E claro que isso também é muito amplo. O que se entende por revolução? Pode ser muito particular. Mas como é que o senhor viu essa questão sendo colocada? Olha, eu acho que aqui a gente chegou, Gabriela, ao ponto chave, sabe? Aquele ponto nevrálgico da pesquisa e do nosso futuro no Brasil. Os outros se ligam indiretamente ao nosso futuro, ao nosso destino como nação, mas aqui nós estamos, de fato, no coração do problema. Eu vi muita gente comemorando, lendo essa resposta: o Brasil precisa de uma revolução para mudar. Bom, 35% dizem que sim, e depois nessa outra pergunta a qual você se refere, sobre o sistema político atual, é um esquema só para as elites, 28%, está totalmente falido, precisa de ser destruído, 26%, somando os dois, a repulsa chega a 54%. Uhum. E eu vi alguns amigos, algumas amigas dizendo: não, isso é extraordinário, a disposição para mudança, para uma mudança profunda, radical. Aí eu perguntei: mas estamos falando de revolução ou de golpe? Isso. Vamos ver quem é que deu essas respostas assim tão fulminantes, né? Tão Tinha gente no passionais. 8 de janeiro achando que estava fazendo uma revolução, né? Estava fazendo uma revolução. Né? O golpe de 64 se autodenominou Perfeito. revolução, não Isso. é? E quando a gente vai ver, de fato, a maioria votou em Bolsonaro no segundo turno, a maioria que hoje advoga a revolução. Então, qual é o ponto? Me parece o seguinte: esse sistema, vou usar a palavra sistema genericamente, essas relações sociais nas quais nós estamos imersos, elas são horrorosas. Né? Esse é o Brasil, com a divisão de classes assim, tão profunda, exploração do trabalho, com patriarcalismo, brutalidade, com racismo estrutural. Nós estamos diante de um quadro de barbárie. Portanto, esses e essas que repelem tudo isso, que dizem que isso é o esquema das elites, isso tem de ser alterado profundamente, isso tem de ser abandonado, precisa ser destruído, nós temos de entender que essas pessoas estão falando da sua experiência concreta e da sua observação empírica. E elas têm razão, se elas são animadas por um espírito de justiça, de igualdade, de respeito. No entanto, a interpretação política que parte significativa delas está fazendo é uma interpretação perigosíssima, porque elas estão associando a necessidade de mudança das relações sociais, a necessidade de mudança do sistema econômico-social no qual a gente vive, elas estão associando isso a um regime autoritário que deve ser alcançado, construído ou produzido por um golpe de Estado. Portanto, há uma dissociação entre regime político, institucionalidade política e sistema de relações sociais, a sociedade tal como organizada. Então, qual é o nosso desafio? O que a direita tem feito? Essa simbiose. Isso tudo que está aí. Chame-se
sistema, isso tudo que está aí, vamos destruir. Tudo bem, vamos destruir. E com isso vai nesse tropel, nesse tsunami de paixões, vai sendo atropelada a institucionalidade democrática, aquilo que a gente construiu, que nos defende contra a barbárie, a tirania, o despotismo, nos dá espaço, inclusive, para lutar pela justiça, da igualdade. Então, nós temos, eu acho, como grande tarefa, separar a institucionalidade política, o regime político democrático, que pode ser aperfeiçoado, que é problemático, forma de organização da representação, mas, enfim, que nos garante direitos fundamentais, liberdades, participação ampla, pluralismo. Isso tem que ser civil e não pode estar sujeito a golpes militares, etc., de um lado. E, de outro lado, o capitalismo. Vamos dar nome aos bois, porque, né, às vezes não aparece nem na pesquisa. Sistema social, como essas relações estão organizadas, de que forma nós vamos combinando o público e o privado, ou separando, etc. Como é que funciona a nossa sociedade? Então, esse sistema está falido, precisa, sim, ser refundado. Mas as mediações, os meios pelos quais isso tudo tem que ser transformado, não pode ser uma ditadura militar tirânica, até porque só vai servir mesmo, como sabiamente alguns disseram, para sequestrar o desejo de liberdade. Então, vamos fazer uma outra síntese, separar o que essa simbiose, esse amálgama produzido pela direita, no seu repúdio generalizado e generalista à política, que acaba suscitando esse tipo de reação, que tudo se vá, como dizia o Milei, né? Que tudo se destrua. Afuera. Vamos separar o joio do trigo, vamos dar nomes ao que merece ter seu próprio nome. Democracia de um lado, capitalismo de outro. Isso. Então nós vamos começar a discutir a legitimidade do capitalismo, a forma pela qual organizamos a sociedade. E vamos discutir a legitimidade de um modo de organização do poder, das instituições públicas, do Estado, do regime político. A democracia, como aperfeiçoá-la, não extingui-la, né? Se nós operarmos essa dissociação entre a sociedade, a organização da sociedade e da economia e a política, nós vamos, eu acho, começar a canalizar o desejo de mudança, que é absolutamente legítimo, para uma linha de avanço democrático. Perfeito, professor, por um caminho de avanço democrático. Olha, que prazer te ouvir, professor. Já fazia muito tempo que eu queria te convidar para vir aqui ao Em Detalhes. Aprendi muito, tenho certeza que a nossa audiência também. Um prazer enorme te receber. Muito obrigada. Obrigado a você, Gabriela. Gostei muito da nossa conversa e espero te reencontrar em breve. A você. Com certeza. Também espero, professor. Obrigada, um prazer te ouvir. Professor Luiz Eduardo Soares conversando com a gente aqui no Em Detalhes, cientista político, escritor e antropólogo. Eu te convido a também analisar esses dados junto com a gente ao longo dessa semana. Ontem a gente ouviu o Flávio VM Costa, especialista em segurança pública, o nosso jornalista investigativo. Hoje, falando sobre justiça social, e teremos outros temas importantes também. Aqui, te fazer o convite para assinar a nossa revista Liberta, porque também temos análise em texto de todos esses temas que estamos discutindo aqui. Então, a pesquisa foi lançada com exclusividade pela revista Liberta, que é a revista digital do ICL, ainda vai lançar outras edições especiais, ouvindo análises de todos esses dados e dando caminhos para olhar para as eleições, o que é importantíssimo. Então, vai em icl.com.br/revista, faz a sua assinatura, vale muito a pena acompanhar todas essas análises. E fica com a gente aqui na nossa programação também, que agora a gente vai para o Mercado Investimentos, depois para o Rolê ICL. Você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até amanhã. Enquanto a Faria Lima disse que o dólar ia chegar a 7, enquanto a Faria Lima disse que a bolsa ia cair, enquanto a Faria Lima dizia que o Brasil estava virando uma Venezuela, teve um relatório chamado Mapa da Mina, que disse que a bolsa ia subir no segundo semestre e bater o recorde histórico, que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia chegar em 5,30, que disse que a curva de juros ia começar flat e da metade para o final do ano inverteria, que disse que os multimercados teriam um ano melhor esse ano
ano do que nos outros anos e acertou tudo. Pois é, o Mapa da Mina é o relatório que mais tem acertado todos os anos. Em 2025 acertou absolutamente tudo. A notícia boa é que o Mapa da Mina 2026 está chegando e ele é gratuito e só pensa no seu interesse. Diferente dos relatórios dos bancos, que só pensam em vender produtos para vocês. Vai acontecer 29 de janeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. Encontro todos vocês lá. Esse ano a gente vai bater recorde de pessoas assistindo. Vamos bater todo mundo lá da Faria Lima. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.